Se você não me conhece, meu nome é Kátia Rovena, eu sou profissional de educação física e eu trago conteúdos de educação em saúde. E o assunto hoje é vitamina D. Eu andei compartilhando lá nos meus stories do Instagram algumas informações a respeito da vitamina D, que tem se tornado cada dia mais famosa, e eu recebi muitos feedbacks bem legais, tanto de pessoas que já conhecem e fazem bom uso, quanto de outras pessoas que desconheciam totalmente o assunto e ficaram simplesmente encantadas. É muito legal quando você contribui com comentários, quando você curte, quando você sugere, porque além de me incentivar a ir adiante, você ainda me ajuda a ter uma direção mais segura para aprofundar essas pesquisas e trazer conteúdos que sejam realmente relevantes para a sua saúde, para a sua qualidade de vida. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber a respeito da vitamina D é que ela não é uma vitamina. É verdade, ela foi classificada erroneamente. Ela é, na verdade, um hormônio. E qual a diferença que isso faz? Total. Porque vitaminas o nosso corpo não é capaz de produzir. Hormônios, sim. E como nós podemos ajudar o nosso corpo a produzir a vitamina D? A partir da exposição ao sol. Simples assim. Muitas pessoas vão falar para você que a gente pode obter essa vitamina através de alimentos, através de produtos, muitas vezes enriquecidos com vitamina D. É verdade. O problema é que a quantidade de vitamina D existente nesses alimentos e nesses produtos, ela é insuficiente para o nosso organismo. Para você ter uma ideia, com 10 minutos de exposição ao sol, o nosso próprio organismo produz mais de 10.000 unidades de vitamina D. Seria praticamente impossível obter esses níveis todos através de alimentos, porque nós teríamos que ingerir uma quantidade muito grande. Qual é a função da vitamina D no nosso organismo? A mais conhecida delas é a fixação do cálcio nos ossos, tanto que ela passou a ser pesquisada justamente quando lá na época da Revolução Industrial, na metade do século XVII, os médicos identificaram uma doença nova que estava acometendo as crianças, causando sérios problemas, sérios sintomas físicos, comprometimentos na parte esquelética, eram verdadeiras deformidades, pernas arqueadas, deformidades na pelve, na coluna vertebral, no crânio, má formação nos dentes, deficiências no crescimento. Além disso, infecções também, desde gripes até tuberculose, eram consequências muito graves e devastadoras que comprometiam essa criança ao longo de toda a sua vida, e não só naquele período. Eram sintomas e sequelas muito graves e sem diagnóstico. Essa doença passou a ser chamada de raquitismo. Não tinha ainda uma causa definida. Muitos pesquisadores passaram a estudar a respeito sem entrarem num consenso, sempre achando que poderia ser talvez má nutrição, algo parecido. No ano de 1820, um médico polonês percebeu que lá na Varsóvia as crianças da zona urbana eram mais acometidas do que as crianças da zona rural. Então ele fez uma associação com a falta de exposição ao sol. Qual foi o tratamento que ele passou a dar para essas crianças raquíticas? Ele pegou as crianças da cidade e levou para tomar sol na zona rural. Ele foi massacrado pela comunidade científica, porque eles não aceitavam essa possibilidade de algo tão simples como o sol curar uma doença tão avassaladora quanto aquela que estava comprometendo, na verdade, toda uma geração de pessoas. Como se houvesse algo tão simples assim que viesse das mãos do Criador.
tudo foi feito com muita excelência e é tudo muito complexo, mas a nossa capacidade não chega ao limite de compreensão de toda essa complexidade. Pois bem, o fato é que levou 70 anos para a comunidade científica se render àquela verdade de que a deficiência da vitamina D, por falta de exposição ao sol, é que estava assim causando todo aquele prejuízo tão grande fisicamente e socialmente, na verdade, emocionalmente, em todas aquelas pessoas. A partir de lá, muitos pesquisadores foram se aprofundando nos estudos da vitamina D e já foram identificadas mais de 2.500 funções em nosso organismo que acontecem dependendo direto ou indiretamente dos níveis da vitamina D presentes em nós. Dentre essas funções, existe a modulação do nosso sistema imunológico. Nós não precisamos ser pesquisadores e nem cientistas, nem especialistas para entender que esse não é um momento de desregular o nosso sistema imunológico, na verdade. Existe um médico chamado Michael Holick, ele é professor, PhD, ele é uma referência em pesquisas, é uma referência mundial em pesquisas sobre a vitamina D. Ele diz que a melhor fonte de produção de vitamina D é a exposição ao sol de forma moderada de 2 a 3 vezes por semana. E ele afirma com muita certeza de que níveis deficientes ou insuficientes de vitamina D, na verdade, podem comprometer toda a nossa existência. Vejam a seriedade disso. Existem alguns segredinhos para essa exposição ao sol acontecer de forma a favorecer verdadeiramente a produção da vitamina D. E eu vou passar elas para você agora. Nós precisamos nos expor entre as 10 da manhã e as 3 ou 4 da tarde. É verdade. Por quê? Porque nesse horário a gente vai ficar exposto aos raios UVB. São justamente esses raios que vão desencadear a produção da vitamina D. No sol bem cedinho ou do final da tarde, os fótons que estão presentes nesses raios, eles são todos absorvidos pela camada de ozônio. Então, o mais próximo possível do meio-dia, com o mínimo de roupas possível, a gente pode manter o colo, o corpo coberto, mas braços e pernas de fora. De preferência na posição horizontal e sem protetor solar. Isso mesmo, sem protetor solar. Porque o protetor de fator 15 já impede mais de 95% da produção da vitamina D. Nós não precisamos nos expor exageradamente, de forma alguma. A partir de 10 minutos, cada pele, cada tom de pele tem o seu próprio sensor que vai respeitar a individualidade biológica daquela pessoa. Nós temos um pigmento na pele chamado melanina, que vai funcionar como um medidor e regulador dessa exposição do nosso tempo. Pessoas mais clarinhas vão ficar entre 10 e 15 minutos, pessoas mais moreninhas vão ficar entre 15 e 20 minutos, pessoas negras precisam se expor mais tempo, a partir de 30 a 40 minutos. Por quê? A concentração desse pigmento, dessa melanina na pele, vai funcionar como um bloqueador natural. Então, a pessoa que é negra precisa ficar mais tempo. Nós precisamos monitorar essa exposição, porque quando começar a ficar com um tom de pele mais rosadinho, já é hora de sair do sol. Então, a gente precisa se expor de forma moderada, com muita responsabilidade e com muito compromisso com esse cuidado que a gente precisa ter. Então, várias doenças têm sido associadas, direto ou indiretamente, com a deficiência ou insuficiência da vitamina D.
muitas doenças. E algumas pesquisas já têm mostrado que casos de agravamento da Covid-19 havia deficiência ou insuficiência da vitamina D. Pode não ter sido a causa, mas essa deficiência normalmente está presente nessas pessoas que tiveram a Covid agravada. Nós não temos tempo de esperar 70 anos para a comunidade científica constatar isso. E o sol é algo acessível a todos. Então, você separe um cantinho, mesmo que você não tenha acesso à praia ou você esteja numa região que você precise ficar em casa. Não vamos entrar no mérito da questão, fique em casa ou vá à praia ou não vá. O fato é que você precisa arranjar um cantinho para você se expor ao sol e monitorar com muita responsabilidade essa exposição e de se responsabilizar realmente por essa autogestão da sua saúde. Isso é muito importante nesse momento. Nós precisamos nos apropriar desse autocuidado de verdade, certo? Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que você coloque essas orientações em prática, que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que mais pessoas tenham consciência da importância de se expor ao sol com responsabilidade de forma moderada, sobretudo nesse período tão desafiador que a gente tem passado. Nós precisamos de mais saúde. É isso. Cuide-se bem, curta esse vídeo, compartilhe, aproveite e se inscreva no canal. E eu espero você no próximo vídeo. Muito obrigada por ter ouvido até aqui e até lá. Tchau!